Este é o suplá promessa. É um suplá com cores natalinas, perfeito para uma mesa natalina, mas também pode ser utilizado em qualquer ocasião especial. A base do suplá promessa está com 31 centímetros, mas medindo de ponta a ponta, ele chega a 38 centímetros e pode ser feito em qualquer tamanho. Basta adaptar o tamanho da base para fazer uma peça maior ou menor. Observa que ficou uma peça bem firme. Essa é a versão para destros. Quem tiver interesse na versão para canhotos, vou deixar o link aí abaixo na descrição do vídeo. Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê. O material utilizado para confeccionar o suplá promessa é o fio Duna da Círculo. Fio Duna que tem tex de 590, é algodão 100% mercerizado. Essa é a cor Paixão, número 3635. Cada novelo tem 170 metros, mas pode ser utilizado outro fio com tex aproximada de 590, vai dar também um bom efeito. Para os detalhes, eu usei o fio Encanto da Círculo. Fio Encanto é um fio 100% viscose, a tex 777. Cada novelo tem 128 metros. Essa é a cor 7577. Usei agulha de crochê 3 milímetros com ponto bem apertado. Quem tiver o ponto um pouco mais solto, pode usar agulha um pouco mais fina do que essa. Tesoura para o corte do fio e cola pano para os arremates. Pode utilizar outra cola também de sua preferência. Eu fiz a base do suplá promessa com pontos bem apertados e bem fechadinhos para dar a estrutura e exatamente esse efeito bem fechadinho que eu queria na peça. Portanto, eu começo a primeira carreira de pontos altos com 13 pontos. Mas quem tiver o ponto um pouco mais solto, pode optar por usar uma agulha menor do que a agulha número 3 ou iniciar a carreira com 12 pontos, para não correr o risco de ficar embabadando a peça. Vou fazer uma base circular bem firme para esse suplá. Eu começo pelo laço mágico, que eu faço de uma forma bem simples. É só colocar a ponta do fio na palma da sua mão e fazer um E. Olha, vem com o fio assim por cima, fazendo um E. Bastante simples, né? Seguro tudo aqui, ó, com os 2 dedos. Laço a agulha e faço um ponto baixo dentro desse círculo. Fiz o ponto baixo, já subo uma correntinha, porque assim eu dou a altura de um ponto alto. Esse ponto já conta como sendo o primeiro da carreira. Então, agora eu vou fazer mais 12 para ficar com um total de 13 dentro do círculo mágico. Isso porque o meu ponto eu vou fazer bastante apertado e bem firme. Se você tem um ponto um pouco mais solto, faça apenas 12 no total, para que não fique embabadando. Feitos os 13 pontos, agora é só puxar o fio do início do trabalho para fechar o círculo. Agora eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui naquela correntinha. O primeiro ponto aqui, ó, foi feito um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou inserir a agulha aqui nessa. Eu vou inserir a agulha nessa correntinha e fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira de forma invisível. Puxo uma laçadinha no fio, vou inserir a agulha aqui, nesse ponto seguinte, vou inserir a agulha, vindo de lá de trás, e vou levar essa laçada para trás do trabalho. Vou começar a trabalhar a próxima carreira, fazendo um ponto baixo, uma correntinha, e nos próximos pontos eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Portanto, essa carreira que inicial tinha 13 pontos, a carreira seguinte vai ter 26 pontos altos. A carreira está com 25 pontos altos.
Eu fiz 2 pontos em cada ponto de base, exceto aqui o primeiro. O primeiro eu fiz apenas um. Então, agora eu venho aqui nessa base, no primeiro ponto, e vou fazer mais um ponto alto aqui. Pronto. Total da carreira, 26 pontos altos. Esse primeiro ponto aqui é o ponto baixo e a correntinha. Vou inserir a agulha aqui na correntinha, fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira, fazendo o fechamento invisível. Sobe um pouquinho a laçada, vai lá no topo do ponto seguinte, com a agulha vindo lá de trás e leva essa laçada para trás. Levei a laçada para trás, ajusto ela na agulha e faço um ponto baixo aqui, nesse ponto de base. Um ponto baixo e uma correntinha. Já ergui o primeiro ponto alto da carreira seguinte. Agora é um ponto sozinho em uma base. Na base seguinte, faço 2. Um ponto sozinho. No próximo, faço 2. Um ponto sozinho. No próximo, faço 2. E assim eu vou repetir toda a carreira. Estou terminando a terceira carreira. Aqui tem 39 pontos, porque a cada carreira está aumentando 13. Se você começou com 12, a cada carreira sua peça vai aumentar 12 pontos. Como eu comecei com 13, cada carreira minha peça aumenta 13 pontos. Vou fazer o fechamento com um ponto baixíssimo aqui no topo do primeiro ponto, subir a laçadinha, trazer a agulha aqui, ó, no ponto seguinte e levar a laçada para trás. Ajusta a laçada na agulha e faz o primeiro ponto baixo da subida. Uma correntinha, e aí já fiz o primeiro ponto alto. Agora, nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos altos antes de fazer o aumento, ó. Fiz um ponto sozinho, outro ponto sozinho, e o próximo agora tem aumento, portanto, são 2 na mesma base. Mais um ponto sozinho. Mais um ponto sozinho. E 2 na mesma base. Próximo. Percebeu que tem uma sequência lógica? Essa é a lógica do círculo perfeito. A cada carreira, a gente vai aumentando o espaço entre os aumentos. Então, a primeira carreira não teve aumento, a segunda carreira teve aumento em todos os pontos. Na terceira carreira, teve um ponto e depois o aumento. Um ponto e depois o aumento. Nessa, são 2 pontos e depois o aumento. 2 pontos e depois o aumento. A carreira seguinte serão 3 pontos e depois o aumento. A outra carreira, 4 pontos e depois o aumento. É assim que vai funcionar essa sequência lógica de aumentos nesse círculo perfeito. Eu vou fazer mais algumas carreiras e volto para mostrar como é que está ficando o resultado. Fiz um total de 6 carreiras. Observa que não tem cicatriz na subida de carreira, que os pontos estão bem alinhados e a base está bem firme. É muito importante a cada carreira colocar na mesa e ver se ela está ficando certinha assim, se não está ficando nem babadando e nem fechando como uma cuia. Então, aqui tem 6 carreiras, é a metade. Eu tenho que fazer 12, eu vou dar sequência e volto com as 12 carreiras mostrando o resultado. Estou finalizando a 12ª carreira, vou fazer o fechamento aqui com um ponto baixíssimo, já cortei o fio. Eu já cortei o fio, agora eu só vou jogar ele ali para trás. Vou levar o fio para trás, para o lado do avesso. Presta atenção nesse resultado. Olha, a peça alinhada à mesa, correta, quantidade exata de pontos, e isso garante o alinhamento perfeito do suplá promessa. Para o meu ponto apertado e para esse fio,
13 pontos iniciais ficou correto. As tentativas com outras quantidades não deram tão certo. Por isso, você tem que prestar atenção na sua peça. Nem sempre seguir a carreira com todos os detalhes, fazer a mesma quantidade de pontos, é garantia de que a peça vai ficar perfeita. Existe a necessidade de testar sempre a sua peça e ir conferindo a cada carreira. Olha, essa é a base, porque agora eu já começo a trabalhar com o fio em canto, tá vendo? Próxima carreira é feita de fio em canto. Mas antes da próxima carreira com fio em canto, existem aqui 2 carreirinhas de pontos baixíssimos que eu já vou te mostrar como fazer. Vou fazer a primeira carreira de ponto baixíssimo com o fio em canto, esse fio dourado. Eu vou contar 10 carreiras. Aqui tem 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a 10ª carreira. É aqui, né, no entorno, no topo da 10ª carreira, é que eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo com o fio em canto. Então, a mesma agulha, vou usar a mesma agulha, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, note que eu coloco a agulha aqui, pego o fio lá, que vem lá de baixo, e começo a fazer uma carreira de ponto baixíssimo ao redor da 10ª carreira, essa base. Ela tem 12 carreiras. A carreira de ponto baixíssimo é feita na 10ª carreira. Tá vendo? Delicadamente, eu vou fazendo os pontos do mesmo tamanho, subindo aqui, ó, no topo, eu vou inserir a agulha em cada topo de ponto alto e delicadamente puxar um ponto baixíssimo, procurando fazê-los do mesmo tamanho. Se algum ponto ficou maior, desmancha e vai prestando atenção no resultado para que os pontos fiquem bastante homogêneos. Cheguei no final da carreira, só falta uma base. Eu vou fazer o último ponto aqui e aqui eu já encosto no primeiro. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou inserir a agulha nesse último ponto de base e ao invés de pegar o fio do novelo, que é esse que eu estou usando, eu vou pegar o primeiro fio e vou fazer esse ponto com ele. Se você deixou pouco fio, vamos supor, você acha que tá pouco fio, faça assim, ó. Olha que simples, é só desmanchar um pontinho, ó. Desmanchei um pontinho, solto ele aqui e o fio do início ficou maior, tá? Caso isso tenha acontecido. E nesse caso eu vou trabalhar, ó, o ponto até chegar ali, ó, no último furo. Ó, fiz o último. Eu vou inserir e como eu estava informando, ao invés de trabalhar com esse fio maior, que é o que vem do novelo, eu vou fazer com esse menor. Eu vou enrolar ele na agulha e trazer esse ponto e passar pelo ponto que está aqui. Tá vendo? Agora o último eu faço manualmente, da seguinte forma. Vou inserir a agulha assim, ó, atrás desse ponto, do primeiro ponto aqui, venho com a agulha assim, passo esse fio aqui, ó, olha como eu estou desenhando o último ponto, tá vendo? Eu já fiz a metade dele. A outra metade, insere a agulha no meio desse último ponto aqui, ó, no meio desse último ponto que já está pronto ali, e leva para trás. Você pode fazer isso com agulha de tapeceiro ou com agulha de crochê. Aí eu vou ajustar os 2 pontos de forma que o desenho do ponto fica igualzinho a todos os demais. Não é para ter diferença, esse ponto tem que ficar igual. Se percebeu que algum pontinho aqui está um pouco mais solto ou mais apertado, vai ajustando, não deixa ele ficar diferente. Não deixa nenhum ponto diferente do outro. Vendo? Fui ajeitando até que ele fique igualzinho. Como eu sempre digo, observa o seu trabalho, observa seu ponto, observa tudo que faz e corrige no ato. Pronto, agora eu posso cortar o fio.
Agora eu vou repetir isso na carreira seguinte, ou seja, aqui, ó, no topo da 11ª carreira. Fiz as correntinhas, fiz o ponto dourado na 10ª carreira, agora eu vou fazer na 11ª carreira. Ó, mesma coisa. Vai fazendo os pontinhos assim. A carreira inteirinha. Depois de fazer as 2 carreiras de ponto baixíssimo, agora é hora de fazer uma carreira de ponto alto. Observa a sequência aqui, ó. Uma carreira de ponto baixíssimo, uma carreira de ponto baixíssimo. Aí tem aqui, ó, a carreira no vermelhinho, tá vendo? E o próximo é a carreira de ponto alto com o fio encanto. Como esse fio encanto é mais grosso do que o fio Duna, ele fica com mais volume, essa carreira não vai ter aumento. Eu vou começar a carreira fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base e assim vai até o final da carreira, sem aumento. E nesse caso aqui também, sem apertar demais. Durante todo o processo da base, eu apertei bastante os pontos, porque a intenção era fazer essa base firme, como aliás ela realmente ficou, uma base bem firme. Agora, as próximas carreiras, não há necessidade de apertar tanto o ponto, principalmente aqui nessa carreira de fio encanto. Observa que não é ponto largo, não estou fazendo ponto frouxo, apenas estou fazendo o ponto sem apertar, fazendo o tamanho do ponto de acordo com a espessura da agulha. O que significa isso? Que todas as laçadas do ponto, ó, tem a espessura da agulha, sem apertar e sem deixar frouxa, tá? E assim eu vou fazer uma carreira inteirinha, sem nenhum aumento. Estou terminando a carreira com fio encanto. Olha que lindo que fica esse dourado e cada vez a peça vai ficando mais firme, porque esse fio trouxe um peso na peça, trouxe ainda mais acomodação. E como eu disse, vai fazendo esse teste a cada carreira. Eu fiz essa carreira com o fio encanto sem aumento e testei. Para minha peça deu certo, para o meu ponto deu certo. Se a sua peça ficar encurvando para dentro, talvez você precise colocar algum aumento. Então, respeite a sua peça, respeite o seu ponto de crochê, a sua textura. Não fique 100% atento à receita. Existem modelos que você precisa seguir à risca a receita, porque tem quantidades de pontos pré-estabelecida. Esse modelo, ele é bastante democrático. Se você precisar mexer na quantidade de pontos, não vai afetar o resultado final. O que precisa é ter isso aqui, ó. Ó, ó. Viu? Olha que peça firme. Agora eu vou cortar o fio e arrematar a carreira. Cortei o fio, vou fazer aqui o ponto baixíssimo, no topo do primeiro ponto, ó. Puxar, trazer esse fio aqui para frente e levar para o lado do avesso da peça. Pronto. A próxima carreira é com fio Duna. E essa carreira feita com fio Duna precisa voltar a ter aumentos. Aqui, na carreira anterior, eu fiz um aumento a cada 10 pontos sem aumento. Vou conferir aqui. Aqui tem um aumento, você vai lá e olha onde tem os seus aumentos e veja o intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu fiz a cada 10 pontos, teve um aumento. Então, essa carreira agora vai seguir essa sequência. Eu vou fazer um aumento a cada 11 pontos, ok? Aqui eu não fiz nenhum aumento, então agora eu aumento a cada 11 pontos, que é a sequência exata que eu estava fazendo anteriormente. Então, eu vou laçar o fio, fazer um ponto baixo, uma correntinha. Esse é o primeiro ponto alto, faço mais 9, ó. Como eu disse, não estou mais... Aqui eu já não estou apertando tantos pontos como eu fiz aqui embaixo. Eu já estou deixando o ponto fazer contornos mais suaves.
2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sim, e o próximo agora tem aumento. Respeite a sua peça, não faça o ponto tão apertado aqui para não emborcar. Essa parte que estamos começando é aqui, ó, já a finalização da peça. O centro está bem firme, essa parte pode ficar um pouco menos firme, não faça nem pontos largos que fiquem vãos entre os pontos e nem pontos apertados para a peça não emborcar. E vai seguindo. Um ponto com aumento, 11 pontos sozinhos. A cada 11 pontos sem aumento, você vai fazer um ponto com aumento. E assim segue a carreira toda. Encerrei a carreira com o fio Duna na cor vermelha. Olha que bonito que tá ficando. A próxima carreira vai ser de fio Encanto. Então, a próxima carreira não tem aumento, tá? Já estamos aqui. Já estou fazendo essa parte, ó. Tá vendo aqui o meu modelo? Fiz uma carreira de fio Encanto, uma carreira de fio Duna. Então, falta mais uma carreira de fio Encanto, mais uma carreira de fio Duna. A carreira de fio Encanto eu vou fazer agora sem aumento. A carreira de fio Duna, esta sim será feita com aumento e respeitando a sequência que vai ser, portanto, um aumento a cada 12 pontos altos. Então, eu vou fazer essas duas etapas e quando tudo isso estiver pronto, eu volto para mostrar esse bico de acabamento. Tá gostando da videoaula? Eu vou te fazer um convite agora para você permanecer comigo por mais tempo. Aqui neste canal tem centenas de peças exclusivas para que você possa reproduzir. Eu dou o passo a passo e todas as dicas, além de técnicas diferenciadas de crochê e dicas de como aprimorar o seu crochê e se tornar uma crocheteira profissional com sucesso nas vendas e nas peças. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora e receber notificações de novos vídeos. Finalizei as carreiras de fio Encanto no Suplá Promessa. São 4 carreiras com fio Encanto, 2 de ponto baixíssimo e 2 de ponto alto. Então, agora só falta fazer o bico do Suplá Promessa. Tá vendo? Vou fazer agora esse bico de acabamento. Essa carreira aqui é justamente essa, a última da base, porque depois já vem o bico. Aqui tem um total de 16 carreiras do suplá. São 16 carreiras, entre as carreiras aqui, ó, de ponto alto no Encanto e ponto alto no fio Duna. Total aqui, 16 carreiras. Agora eu vou fazer o bico de acabamento. Aqui está o último ponto da carreira, aqui está o primeiro. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ok? E dessa vez não precisa passar a laçadinha lá para trás, fazer todo aquele processo, porque agora eu vou começar a próxima carreira fazendo alças, as alças que servirão de base para o bico. Essas alças assim, ó, alças em crochê para dar base para o bico. Vou finalizar a carreira unindo o primeiro e o último ponto da carreira com um ponto baixíssimo, como fiz nas carreiras anteriores. Só que agora não vou fazer aquela finalização invisível. Aqui eu só subo um pouquinho a laçada e já vou inserir a agulha no vão. E no vão, entre esses pontos, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos e vou no próximo vão e faço uma correntinha. Então, eu vou fazer alças aqui, alças maiores e menores. Essa aqui é uma alça menor, uma alcinha pequena. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas e pular 3 pontos altos, ó, 1, 2, 3. E no vão, entre esses pontos altos aqui, eu faço um ponto baixo, fazendo assim uma alça maior. A sequência é 2 alças menores e uma maior. 2 correntinhas, pula 2 pontos, faz um ponto baixo. Fiz assim uma alça menor. 2 correntinhas, pula 2 pontos, um ponto baixo.
outra alça menor. E agora faz a alça maior. 4 correntinhas, pula 1, 2, 3 pontos e faz um ponto baixo. Então, você percebeu? Uma alça que faz com 4 correntinhas e 2 alcinhas feitas com apenas 2 correntinhas, tá? Na alça maior, pula 3 pontos altos, na alça menor, pula 2. Vamos fazer só mais uma sequência aqui, ó. 2 correntinhas, pula 2 pontos altos. Fiz uma alça pequena. 2 correntinhas, pula 2 pontos altos. Vai fazendo um pontinho baixinho lá no vão entre os pontos. Fiz outra alça menor. Agora a alça maior. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pula 3 pontos altos e faz a alça maior. Eu vou fazer isso ao redor de toda o suplá para montar estas alças que servirão de base para o bico de acabamento. E agora eu tô finalizando a carreira. Fiz, olha, aqui tá uma alça grande, 2 pequenininhas, hora de fazer a alça maior, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pula 1, 2, 3 pontos altos e faço um ponto baixo. E cheguei agora aqui, ó, faltam só 2 pontos altos para terminar a carreira e justamente é o espaço necessário para fazer uma alcinha pequena, que é o que falta aqui, né? Entre as alças maiores tem que ter 2 pequenas e aqui só tem uma. O que acontece se na sua peça a conta não der tão exata? Você vai adaptar. Se chegou aqui e não tem espaço suficiente para fazer a alcinha pequena, ou tá sobrando um pouco de espaço e você só precisa dessa alcinha para terminar a carreira, você vai adaptar, vai distribuir essa diferença de ponto entre alguma alça aqui, ó, aumentando um pouquinho o espaço ou diminuindo, faça adaptação. Na minha, onde eu fiz todos os aumentos necessários para o crochê circular, que são aumentando, né, o espaço entre os aumentos em cada carreira certinha, só não fiz nessas duas, aqui deu certinho. Eu acredito que há uma grande chance de na sua peça dar certo também. Então aqui, para finalizar essa carreira, eu vou fazer assim, vou fazer um meio ponto alto, laçando a agulha, inserindo aqui, ó, nesse ponto baixo onde começou a carreira, esse ponto baixo aqui, ó, vou inserir aqui no meio desse ponto baixo, puxo o fio, ó, fiquei com 3 laçadas na agulha, laça e puxa as 3. Assim, ao invés de fazer 2 correntinhas, eu fiz um ponto deitadinho, de forma que a minha agulha já fica aqui posicionada no meio certinho dessa alça. Então, eu vou inserir agora a agulha aqui dentro, nesse vão que eu acabei de fazer, faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Vou na alça seguinte e faço um ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma alcinha pequena. Depois da alcinha, eu faço uma correntinha. Vou laçar o fio e fazer 7 pontos altos alongados dentro desta alça maior. O ponto alto alongado é assim, você laça o fio, insere na base, que no caso a base aqui vai ser essa alça de correntinha, e puxa, tá? Ficando com 3 laçadas na agulha. Aí, ao invés de laçar e tirar 2 laçadas, como a gente normalmente faz no ponto alto, no ponto alongado, eu vou puxar apenas uma laçadinha, que é a primeira aqui, ó. Ó, puxei uma laçada. Agora sim, eu laço, tiro 2 e laço, tiro 2, tá? Fiz o primeiro ponto alto alongado dentro da alça. Vou fazer outro. Laça o fio, insere dentro da alça. Laça, tira uma laçadinha. Laça, tira 2, laça, tira 2. 2. Fiz 2 pontos alongados, tem que fazer mais 5, tá? Ó, laça o fio, insere a agulha dentro da alça, laça e puxa a primeira laçadinha, laça, tira 2, laça, tira 2, já fiz 3. 4, 5, 6, 7. Então, feitos os 7 pontos altos alongados, eu vou fazer uma correntinha, vou inserir a agulha aqui, ó, no meio da próxima alcinha. Essas alças são exatamente isso, para servir de base para o ponto, ó. Faço um ponto baixo no meio da alcinha,
duas correntinhas e outro ponto baixo na próxima alcinha. Então, eu tinha duas alcinhas lá embaixo, aqui ficou uma só. Faço uma correntinha e agora eu tenho que fazer 7 pontos altos alongados na próxima alça, tá? Sete pontos altos alongados, uma correntinha, vai lá na próxima alça, um ponto baixo, duas correntinhas. Na próxima alça, um ponto baixo, uma correntinha e novamente a sequência de 7 pontos altos alongados na próxima alça. Repete essa sequência em torno do suplá. Para finalizar a carreira, eu fiz a última sequência de pontos altos alongados, aqueles 7. Esse aqui é o último leque. Agora eu faço a correntinha e eu tenho aqui uma alcinha. E para ficar igual todas as outras sequências aqui, eu preciso fechar essa carreira, inserindo a agulha aqui no primeiro ponto baixo da carreira. Justamente aqui, não é nas correntinhas, tá? As correntinhas têm que ficar livre, como todas as outras também estão. Então, eu venho aqui, ó, no ponto baixo, vem aqui, ó, nas alcinhas do ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, encerrando a carreira. Posso puxar o fio e cortar. E olha como ficou. Fica um pouquinho onduladinho, fica um pouco ondulado, porque a gente acrescentou pontos aqui, então dá esse efeito onduladinho. Mas agora eu vou fazer uma carreira com o fio em canto, fazendo o bico, e essa ondulação aqui vai desaparecer. Vou fazer agora a última carreira do suplá, que é a carreirinha de acabamento com o fio em canto. E vou fazer assim, um nozinho, mas sem apertar, tá? Um nozinho aqui só porque esse fio ele escorrega bastante. Então, eu faço um nozinho, depois eu vou desmanchar esse nozinho, tá? Então, por isso que eu não vou apertar. Venho aqui em uma laçadinha dessas menores, qualquer uma, faz aqui um ponto baixo. Fiz o ponto baixo aqui na laçadinha menor. Já vou direto para os pontos altos alongados lá do leque. Então, eu venho no primeiro ponto alto alongado e faço um ponto baixo. Vou no segundo, faço um ponto baixo. E no terceiro, faço um ponto baixo. Então, eu fiz 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base aqui do leque. Aí, no ponto número 4, quarto ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo e vou desenhar aqui agora uma florzinha com ponto picô. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho no mesmo ponto, na mesma base onde eu já fiz um ponto baixo e faço outro ponto baixo. Isso aqui é uma pétalazinha da flor. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na mesma base, eu faço um ponto baixo. É uma outra pétalazinha da flor, a pétala mais alta. Faço 1, 2, 3 correntinhas. E um ponto baixo ainda na mesma base. Terminei de fazer a florzinha, ó. É uma florzinha que vai fazer um detalhe aqui, uma delicadeza no suplá. E aí sobraram 3 pontos altos, né? Alongados. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada um. 1, 2, 3. Tá? 3 pontos baixos. Já venho agora diretamente na alcinha e aqui eu faço um ponto baixo. Viu? Olha o desenho que se formou. Pula todo esse tanto de ponto aqui, ó. Pula tudo isso, vai direto lá no ponto alto. Direto. Vai fazer um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo, um ponto baixo no terceiro ponto. No quarto ponto de base, a florzinha, ó. Um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo. Tudo no mesmo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto baixo no mesmo espaço. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo no mesmo espaço. Tá? E aí sobram 3 pontos altos. Vamos lá. 1, 2, 3 pontos baixos.
E aí a gente tem agora aqui uma correntinha, uma alcinha, né? Pula tudo isso, vai lá no meio da alcinha, faz um ponto baixo, pula tudo isso, vai lá no primeiro ponto alto, faz um ponto baixo, e vou repetir toda essa sequência. Ou seja, em cada leque vai ter 3 pontos baixos, uma florzinha, mais 3 pontos baixos. Olha como ele fica. Então, essa curva deixa de existir porque faz um bico, literalmente um biquinho com a florzinha. Por isso que eu disse que essas partes aqui, ó, levantadinhas, elas vão se assentar conforme for feita essa carreira de ponto baixo com florzinha. E o fio encanto, ele é mais pesado, ele dá mais estrutura, por isso ele vai assentar a peça. E para finalizar a carreira, acabei de fazer o último ponto baixo, aí eu vou agora desfazer aquele nozinho lá do começo, ó, aquele nozinho, eu vou desfazer, tá? Porque ele foi só mesmo para não ficar escorregando aqui o primeiro ponto. Desfaço aquele nozinho, vou cortar o fio. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, unindo o primeiro ponto baixo e o último ponto baixo, tá? Fiz o ponto baixíssimo, aí eu pego o fio aqui, levo para trás. Pronto, agora é só arrematar. Arrematar, olha, ficou bem certinho aqui, né? Tá bom? Olha como, de fato, esse bico assenta. Assenta, coloca tudo no lugar.